Olá, pessoal! Aqui quem fala é o professor Sandro. Prontos para continuar com as nossas revisões de matemática? No vídeo passado, eu mostrei para vocês o conceito de grandezas e razões matemáticas. E o último exemplo que eu mostrei para vocês foi o das escalas, lembram? Vamos explorar mais um pouquinho esse conceito utilizando outros exemplos. O primeiro exemplo que eu quero trabalhar com vocês é este aqui, ó. A maquete de um prédio deve ser construída utilizando a seguinte escala: 1 por 200 centímetros. Se o portão principal mede 6 metros, quanto deve medir o portão na maquete? Bem, para começar, é preciso que você se lembre o significado de uma escala. 1 para 200 significa que, a cada 1 centímetro na maquete, isso corresponderá a 200 centímetros na vida real. A gente quer representar o portão de 6 metros na maquete. Primeiramente, como a escala está em centímetros, temos que transformar a medida de 6 metros em centímetros também. A relação é a seguinte, ó. 1 metro corresponde a 100 centímetros, lembra disso? Então, se eu tenho 6 metros para transformar em centímetros, 6 corresponde a 6 vezes mais 1 metro. Então, isso aqui também vai ser 6 vezes mais, ou seja, 600 centímetros. Agora, a razão entre as grandezas é a seguinte: a cada 1 centímetro no desenho, isso corresponde a 200 centímetros na vida real. Ó, 1 para 200. Vou escrever assim na forma de fração. Seguindo essa mesma lógica, a gente vai observar que para manter a mesma proporção da vida real, se o portão mede 600 centímetros, olha só o que acontece. 200 para 600 foi 3 vezes mais, o triplo. Logo, a medida na maquete tem que ser também 3 vezes mais, porque senão a maquete vai ficar desproporcional. Logo, o portão na maquete deve medir 3 centímetros, para manter a mesma razão. A razão 1 para 200 é a mesma de 3 para 600. Resposta: o portão na maquete deve medir 3 centímetros. O próximo exemplo é o seguinte: numa festa, a razão do número de meninos para o total de convidados é de 5 para 15. Qual é a razão do número de meninos para o número de meninas? Olha só, pessoal, a gente tem que estabelecer uma razão entre o número de meninos para o número de meninas, certo? Mas a razão que o exemplo traz é a razão do número de meninos para o total de convidados. Uma coisa que vocês têm que perceber é que uma razão entre grandezas, elas têm uma ordem. Então, se foi dito que a razão é entre o número de meninos e o total de convidados, ela também deve ser escrita na mesma ordem: quantidade de meninos por total de convidados. Outra coisa é que quando a gente escreve uma razão entre duas grandezas, o primeiro valor, no caso aqui número de meninos, é chamado de antecedente. E o segundo valor de consequente. Então vamos lá. Para a gente montar a razão entre o número de meninos e o número de meninas, precisamos desses valores primeiro. O de meninos já temos, que é 5. E se o total de convidados é de 15 convidados, é claro que o número de meninas na festa só pode ser 10 meninas.
Agora ficou fácil. A razão entre o número de meninos para o número de meninas é representado pela fração 5 para 10. E se a gente simplificar essa fração, a gente pode ter uma ideia melhor do que está acontecendo aqui, ó. Se eu simplificar essa fração por 5, ó, dá para dividir por 5 em cima e embaixo, a gente chega na fração 1 para 2. Ou seja, para cada menino na festa, eles têm 2 meninas à disposição para dançar. Último exemplo. Durante um jogo de futebol entre Avaí e Figueirense em Florianópolis, havia 15 mil torcedores no estádio da Ressacada. Isso foi agora, professor? Não, foi antes da pandemia. Como eu estava dizendo, durante um jogo de futebol entre Avaí e Figueirense em Florianópolis, havia 15 mil torcedores no estádio da Ressacada. De cada 5 torcedores, 3 torciam para Avaí e 2 para o Figueirense. Qual era o total de torcedores do Avaí? Olha só, pessoal, como vamos resolver isso. Escrevendo a razão 3 para 5, estamos relacionando a quantidade de torcedores do Avaí a cada grupo de 5 torcedores no total. Para a gente manter a mesma proporção, qual deve ser o número de torcedores do Avaí, que eu vou chamar de X, para um total de torcedores que estavam no estádio, que é de 15 mil torcedores. Se a gente prestar atenção direitinho, vai perceber que a quantidade total de torcedores mudou de 5 para 15 mil. Isso significa que ele aumentou 3 mil vezes. Logo, a quantidade de torcedores do Avaí também vai mudar 3 mil vezes. Portanto, a quantidade de torcedores do Avaí vai ser de 9 mil torcedores. Por enquanto é só, pessoal. Beijos do tio e até a próxima!